O universo está prestes a ser reiniciado, e o responsável é ninguém menos que Reed Richards. E neste vídeo eu vou falar sobre HQ Invasão Ultimate, onde o criador, o Reed Richards do universo, escapa da prisão com um plano ousado: recriar o multiverso do zero. Você vai entender o plano sinistro do criador e como ele pode mudar tudo. E descubra o que acontece quando o homem mais inteligente do multiverso decide brincar de Deus. Terra 616, capítulo Bons Artistas Copiam. A história começa 2 meses atrás, no edifício Blackguard, quando vemos o que parece ser um assalto, com um grupo de 4 pessoas equipadas saindo de uma van branca. Enquanto avança, 2 deles estão discutindo, parecendo que um conhece o plano de cabo a rabo, enquanto o outro foi arrastado de última hora, porque o líder do grupo acabou de dizer ao novato que eles vão entrar pela porta da frente, o que parece ser um plano mais idiota do mundo. Até que o novato vê o líder disparando uma arma Ring-Tech, e todos os tiros de volta são bloqueados por um escudo gerado pelo equipamento. Então logo de cara estamos vendo que, assim como o novato, alguém está apoiando esses caras com a tecnologia insana. E o cara principal do grupo lança uma granada de buraco negro, que suga um monte de torres antes de colapsar. Depois disso eles se separam para encontrar alguém com cartão-chave, e o novato acaba encontrando uma mulher e pegando o cartão dela, enquanto o líder pergunta a outro cara que também tem um cartão-chave. E o cara pergunta: o que você está fazendo? O que você quer? E o líder do grupo afasta dizendo: $1 bilhão. Isso logo confunde o cara, porque eles pensam: isso não é um banco. E em resposta o líder diz: nós sabemos, e simplesmente atira no cara. Enquanto a equipe entra no elevador, o novato fica: espera, eu não sabia que o pagamento era $1 bilhão. Então ele pergunta: eu não deveria receber um quarto disso? Mas o líder só responde: cara, você não encontrou o trabalho, não planejou o trabalho, você concordou com 10 milhões ontem, e é só isso que você vai ganhar. Então ele chega no container que eles estavam procurando e digita o código para abri-lo, que no caso é 1610. Enquanto a equipe entra, rapidamente descobre que a missão deles era vir libertar o Criador, o Reed Richards diabólico. Mas com essa equipe fazendo seu trabalho para libertar o Criador, eles dão a ele suas roupas, e o Criador diz: ok, primeiro as primeiras coisas. E o líder do grupo responde: sim, a primeira coisa, cadê nosso dinheiro? E o Criador responde com uma declaração muito enigmática, dizendo que o dinheiro está flutuando no éter, aguardando ser convocado de um estado imaginário para uma ficção mais crível. Ao ouvir isso, o líder do grupo pensa: cara, parece que ele não tem o dinheiro. E pra ele não faz sentido que esse cara pudesse fazer todas as coisas da prisão, mas não pudesse se libertar. Mas para o criador não se trata apenas de escapar da prisão, mas sim sair daqui sem que as pessoas saibam que ele fugiu. Pelo menos até que ele esteja pronto para que elas saibam. Dizendo isso, o criador começa a mexer num dispositivo enquanto menciona que durante o tempo que esteve preso, ele teve vários terapeutas em rodízio. E ao longo de 37 sessões, conseguiu convencê-los a buscar esses caras e sua equipe para libertar. Então o criador recrutou eles. Ele recrutou a equipe, e agora a equipe está diante do criador. Mas antes que o criador se aprofunde nesse tópico, ele pede educadamente que os caras removam sua máscara, e diz a eles que cada um deles foi cuidadosamente selecionado por seu rebanho, ou seja, os terapeutas. Mas enquanto o criador diz que seu rebanho selecionou cuidadosamente a equipe, examinando seus perfis e genéticas, ele para no meio da frase e pergunta: espera um minuto, quem é esse cara? E então o cara se apresenta como Jackson, o novato de última hora de quem estávamos falando o tempo todo. Mas ao que parece, as pessoas que o criador selecionou foram reunidas e mantidas em uma casa segura. Mas então um deles surtou, saiu da casa e morreu em um acidente de carro 1 hora depois. Ao ouvir isso, o criador diz a eles que o sequenciamento genético foi planejado para os 4 originais, com cada ingrediente sendo o que faz uma boa sopa. Mas como o criador teve muito tempo livre ultimamente, ele já planejou a sobreposição. E diz que isso criará uma anomalia de menos de 1% que a maioria das pessoas nem perceberiam. Em resposta, os caras dizem: cara, foi de última hora, ele fez o melhor que pôde. E isso faz o criador elaborar mais sobre os seus terapeutas, principalmente um em particular, porque um deles encorajou e desafiou a ser um homem melhor com seus objetivos melhores. O que de certa forma é como um aviso de que o criador está elevando o seu jogo para o próximo nível. E ao dizer isso, ele ativa o dispositivo que estava preparando o tempo todo. Ao que parece, essa coisa funde toda a equipe em uma metamorfose dolorosa e grotesca, compilando os 4 em um clone do criador. Porque, novamente, o criador não quer que ninguém perceba que ele fugiu. Pelo menos não até que a primeira etapa do seu plano esteja completa. Agora estamos em 6 semanas atrás. Mais ou menos 1 semana e meia a 2 semanas desde a fuga do criador. E é aqui que encontramos Red e T'Challa, que estão investigando isso há algum tempo. Mas a essa altura, Reed Richards expressando como está tentando entender tudo isso, ele viu as filmagens, viu a explosão, os diferentes prédios desabando, e para ele, tentar resolver isso é como resolver um quebra-cabeça que ainda não foi apresentado
atormentado. E T'Challa diz a ele que sabe que, se Red realmente quisesse, ele poderia encontrar uma maneira de obter respostas que ninguém quer dar a ele. Mas Red diz a T'Challa que recentemente ele tem tentado ser melhor, tentando mostrar algumas restrições e não dançar na área moralmente cinza como fez no passado. E ao ver isso, T'Challa pergunta: "E como tá indo isso pra você?" Red responde: "Não muito bem." Mas então T'Challa descobre que, por meio dos seus contratos, que esse Pratt estava brigando um nó secreto de controle de danos, o que faz Red perceber imediatamente por que estava recebendo toda aquela resistência e para quem esse nó deveria servir. Então, quando eles encontram e entram, há um breve momento de alívio ao ver o criador ali, mas mesmo assim Red está desconfiado. Então ele se aproxima e pergunta: "Você é realmente o Red?" E a coisa simplesmente responde: "Se você não consegue perceber agora, será que alguma vez conseguiria?" Enquanto desmorona em uma poça imunda. Mas isso é o que o criador queria que Red visse. Esse é o momento que ele queria que ele soubesse que ele havia escapado. E para Red, ele não está tão preocupado onde o criador está, mas sim com o que ele está planejando e o porquê. Porque é aqui que o quebra-cabeça começa. E o Red está semanas atrasado. Então em seguida avançamos mais uma semana, onde encontramos o criador, no prédio da Fundação Baxter, onde ele consegue entrar sem problemas, porque todas as medidas de segurança foi criada por ele. O criador é o Red Richards, ele entra sem problemas. As verificações biométricas são aprovadas, nenhuma sobrancelha levantada. E nesse momento, embora que não seja dito exatamente o que o criador está olhando, a gente vai saber daqui a pouco. Mas antes disso, vamos primeiro para Necrópole, onde descobrimos que uma ameaça foi levada muito a sério, porque vemos Red compartilhando imagens de vigilâncias com os Illuminates. É os membros originais, por sinal. Enquanto todos estão lá, descobrimos que o criador tem estado ocupado visitando todos nas últimas semanas, indo para Wakanda e roubando o Vibranium de T'Challa, roubando esporos de terrágenos de Black Bot, pegando a ponte de Red, e vemos que o criador pegou o portão de Croccar, que deveria ser imóvel e inútil para alguém sem o gene mutante. Mas mesmo assim o criador disse: "Eu preciso." Em seguida descobrimos que ele foi até o Sanctum Sanctorum e pegou uma lança da imunidade. Foi a Atlântida e roubou alguns escudos do Delusão. Mas desses itens que ele roubou, os Illuminates não sabem exatamente o que ele está fazendo. E o que torna isso ainda mais confuso é o fato que ele se deu o trabalho de pegar essa lista de itens, muitos dos quais parecem inúteis. Embora a essa altura os Illuminates não tenham certeza do que exatamente o criador está fazendo, Tony e T'Challa juntam as peças e chegam à ideia de que o criador quer a atenção deles, com cada item tendo sua assinatura única, que eventualmente os levará até ele. Mas antes que isso aconteça, mais tarde no mesmo dia, descobrimos que o criador fez uma pequena viagem ao Brooklyn, onde ele está visitando Miles Morales. Quando o criador aparece, Miles pergunta: "Cara, quem é você?" E o criador diz que eles são irmãos. Mas então ele conta a Miles que leu o registro de alguém sobre algum truque de renascimento universal e remodelagem da realidade. E aqui eu acredito que o criador está se referindo à sua recente visita ao prédio da Fundação Baxter, porque parece que ele passou pelos registros do Red Richards do 616. Enquanto o criador continua a contar Miles sobre ele lendo a história secreta, ele diz a ele que os dois têm algo que diferencia de qualquer criatura neste planeta ou neste universo, porque eles são os únicos sobreviventes de um universo morto. O criador veio para avisar que ele está voltando para o universo deles, e ele convida Miles porque teria sido errado ir sem convidar ele para ir junto. Para o criador, se as coisas fossem ao contrário, ele teria querido esse convite também. Mas então Miles apenas olha para ele e diz: "Não, eu estou bem." Mas mesmo Miles recusando o convite, o criador dá para ele um cartão que parece estar em branco e diz para ele pegá-lo caso mude de ideia. O que me faz pensar que esse cartão será muito útil no futuro. Logo depois o criador vai embora, e em seguida vemos ele sendo confrontado pelos Illuminates. Mas mesmo com eles o alcançando, isso é o que o criador queria. Red Richards fala que ele não vai se safar dessa, o criador fala duvido. Mas o criador, ele traçou seu curso que garantiu que, assim que ele passasse pela ponte, ela seria randomizada. Então ele não pode ser seguido, e para decifrar, decodificá-la, levará anos. Provavelmente décadas. Mas antes de passar pelo portão, ele diz que está indo para um lugar que pode chamar de seu, um lugar onde ele pode criar como tudo foi planejado em suas criações. E ao dizer isso, Red Richards sabe o que está acontecendo. Então ele diz aos Illuminates que tem que detê-lo agora enquanto podem. Então, imediatamente, todos atacam o criador, mas com tudo que eles jogam no escudo, nada acontece. E o criador apenas diz: "Vocês terminaram? Já acabou aqui ou vamos continuar?" Mas ao passar pelo portão, o criador diz a Red porque ele orquestrou todo esse quebra-cabeça, para garantir que Red o encontrasse logo antes dele passar pelo portão. O criador então pergunta se ele apagaria ele da existência se pudesse. Então, Red Richards pensa por um segundo e responde que sim. E antes de o criador passar pelo portão, ele diz: "Vou lembrar disso." Agora, com o criador fora, os Illuminates estão apenas sentados lá, sem saber para onde o criador foi, ou o que ele está fazendo. Continuando no quadrinho, nós encontramos
em uma viagem escolar com Peter Parker e Liz Allen, o que parece ser o universo 1610. E com sorte chegamos até o momento em que a vida de Peter Parker está prestes a mudar para sempre, pois ele está prestes a ser picado por uma aranha radioativa, mas então esse evento é impedido pelo criador. E esse foi o primeiro HQ da Invasão Ultimate. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado e até a parte 2.